escola do crime é a prisão, né? Então acho que tem esse ponto, tá? A gente tem que olhar também a pessoa. Porque a grande... Tem um ponto que a gente sempre olha, que é natural, assim, intuitivo, tem das falsas intuições, que é assim, o sujeito usa drogas porque ele gosta de usar drogas, ele tá afim. Isso é uma grande verdade que existe. É verdade, isso é verdade. Mas, talvez o seu caso é esse. Certamente o seu caso é esse, porque eu já vi que você é um cara 100% saudável, feliz, bem-sucedido, tudo mais. Mas, a gente, por exemplo, me mostre um paciente esquizofrênico que não fume cigarro. Um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Todos. Por quê? Porque existe uma atração natural, assim. O sujeito, até por... a nicotina, ela entra nos receptores da acetilcolina, tá? Então, ela tem receptores do cérebro que estão desbalanceados naturalmente, blá, blá, blá. A cocaína, por exemplo, ela tem forte aderência aos receptores da dopamina, os receptores dopaminérgicos do De cérebro. prazer. Recompensa. Circuitos de recompensa, etc. Tal. O que acontece, onde a gente chega com isso? Que, assim, uma relevante, não desprezível, das pessoas que, por exemplo, fumam crack, fazem uso crônico da cocaína, elas têm uma condição de base predispositiva. E não é simplesmente porque elas têm genes, tá? Você tem variações genéticas, a gente chama isso de polimorfismos, que de fato aumentam a vulnerabilidade, tá? Então, inclusive ao álcool. O que quer dizer vulnerabilidade? O cara cheirou 4, 5 vezes cocaína e ele ficou viciado. Enquanto a outra pessoa cheira durante 5 anos e não fica. Que é verdade que cocaína vicia menos que cigarro. É verdade. Sério? Do ponto de vista das pesquisas, é isso que você diz. Legal. Quer dizer, legal não, mas eu nem sei se interessante. essa é uma informação boa do público saber. Já tô querendo cheirar cocaína agora. Não, nunca faça isso na tua vida. Ih, chegou errado aí. Chegou o moralista falando. Não, chegou tarde, porque eu já cheirei uma vez. Ah, tá bom. Evite isso. Mas foi bem pouquinho e não achei tão legal. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Muitas dessas pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas têm por um outro tipo de desbalanço, que não é simplesmente uma variação genética que gera isso daí e ponto final. Elas têm mesmo por uma questão de base. Elas vão ser tratadas. E não, entende? E se elas são, em vez de tratadas do ponto de vista do que um tratamento significa em termos de acolhimento, elas são tratadas do ponto de vista do que um criminoso precisa receber, cara, ferrou. Você vai aumentar o problema dela. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia pelas pessoas que usam drogas por questões que são muito de dificuldades pessoais. Quer um exemplo? No Brasil, a gente teve uma grande epidemia de cola, né? De solventes. Uhum. Solventes usados por meninos de rua. Eu lembro disso. Porra, cara, você tá entendendo? Você tá falando de criança... Destruindo o potencial dela. E que não tem pai, não tem mãe, não tem comida, não tem nada, e você vai jogar, antigamente se chamava na FEBEM, né? Você tá entendendo? Calma, peraí, entendeu? Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia. De inteligência. De empatia, mas de inteligência. Não tá funcionando essa porra, tá ligado? E olhar esse sofrimento, né? Porque é complicado você falar assim, tá lá, os viciados. Cara, vai na Cracolândia. Cara, veja essas pessoas de perto, vai lá e faz um filme das pessoas. Vá sem carteira. Vá sem carteira fazer esse filme. Mas você entende? Há um sofrimento, há um negócio ali que não é só esses escrotos, esses viciados de merda. Não, cara, tem muito isso também. Mas não é só o hedonismo que gera essas tendências. A gente tem que entender que existe um problema de violência, de abandono social, de sofrimento, de vida na rua, de família destruída, de catástrofe em cima de catástrofe, e o cara termina na rua cheirando cola porque ele está com fome. Isso existe, isso não é papo furado, isso é fato de um país chamado Brasil. E crack vezes 10. Então é aí que eu acho que a gente tem que olhar essa questão de política de drogas com um carinho pelas pessoas que não é exatamente o carinho da repressão, do cacetete, da porrada no cara.